Muito bem, dando então sequência à segunda parte da nossa aula sobre seitas cristãs, nós passamos pela primeira aula sobre o cristianismo protestante, o cristianismo católico romano. Nesses dois nós demos um pouquinho mais de ênfase, mas passamos aí pelas espíritas como a LBV, como o kardecismo, passamos aí pela Testemunha de Jeová também, tá? E agora vamos dar sequência a partir da maçonaria, tá bom? Bom, maçonaria, a princípio fundada aí por Anderson e por Desaguliers, em Londres, 1717, e do ponto de vista sobre a mensagem, né? A mensagem é buscar o próprio aperfeiçoamento. Aqui a questão da maçonaria é um negócio mais complicado, tá? Porque é um assunto muito extenso. A questão religiosa dentro da maçonaria também é muito complicada, porque tem cristãos, inclusive, que são maçons. E a gente não vai ter como detalhar isso aqui, tá? Tá aí nas leituras aí das bibliografias para vocês poderem ter mais informações, tá? Mas vamos de uma forma bem básica, tá? A mensagem é buscar o próprio aperfeiçoamento, então não está centrada em Jesus, tá bom? Sobre a igreja, o povo maçom, também é algo complexo, porque vão ter várias vertentes para dizer quem são os maçons, mas os maçons, você pode ser maçom sem estar atrelado à questão religiosa da maçonaria, tá? Deus é uma força impessoal, superior. Jesus é um grande mestre, tá? Semelhante ao que foi para o budismo o Buda, o Siddhartha Gautama, assim como Maomé para o islamismo, entre outros, tá? A salvação é erguer templos à virtude e cavar masmorras aos vícios, tá? Essa afirmação aqui é muito complexa para a gente poder avaliar e dar uma conclusão a respeito dela, tá? Mas a salvação está atrelada de fato a erguer grandes templos e cidades, civilizações, tá? E acabar com os vícios, tá? Vejam isso mais na questão, nas bibliografias recomendadas. O fato é que a salvação para eles é totalmente meritória, tá? E obviamente que Jesus aqui nem é discutido na maçonaria, então, portanto, não tem nem o que discutir sobre a ressurreição de Jesus. Muito bem, só que a maçonaria, ela tem como as escrituras, elas não existem assim, umas escrituras divulgadas, tá? São manuais secretos e rituais também secretos, portanto, nós vamos entrar aqui, se a gente for entrar nesse campo de escrituras e rituais, é algo muito obscuro, né? Para a gente discutir isto aqui nesta aula, tá? Bom, sobre os adventistas do sétimo dia, temos aqui como a figura principal a Ellen White, né? Tinham outros fundadores, tá? Junto com ela, os Millers, também o esposo, o White, mas ela é o ícone principal, tá? Mas ela fundou a religião, não significa que eles creem que ela é a fundadora e não Jesus, tá? Para eles o fundador do cristianismo é Jesus. Acontece que Ellen White foi a que fundou a denominação, tá? Adventista do sétimo dia. Bom, mensagem. Eles creem em Jesus igual que nós, que eles também são protestantes, tá? Então, igual que nós evangélicos aqui, batistas, assembleianos, metodistas e presbiterianos, enfim, eles também creem em Jesus igual que nós, tá? E que Jesus morreu para salvar os pecadores. Mas eles fazem também uma outra inserção
que está ligada diretamente à salvação, que é necessário também observar algumas partes da lei, tá? Então eles são os que nós chamamos de cristãos judaizantes, tá? Sobre a igreja, no manual adventista, eles creem que somente os adventistas serão salvos, tá? No manual adventista. Na prática, dentro da membresia, muitos creem também que há salvação para outras pessoas fora da igreja adventista, bastando que aceitem a Jesus como Salvador e remissor e redentor da humanidade, tá? Igual que nós. Mas no manual está que é necessário a guarda do sábado, entre outras coisas, tá? Também, além de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas no meio da membresia, muitos creem também que vão ter salvos em outras denominações cristãs, tá? Que não necessariamente guardam o sábado. Deus para ele exatamente igual aos outros evangélicos, a Trindade, um Deus triuno, tá? Jesus também exatamente igual aos outros evangélicos, né? A segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, viveu e morreu e ressuscitou, tá? Então, portanto, eles acreditam também na ressurreição de Jesus igualmente que nós, tá? A salvação para eles, como já dito, além de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, também tem a guarda do sábado, que seria o selo do salvo, né? E dos mandamentos, da lei, tá? De uma parte da lei, não a lei por completo, mas de uma parte da lei, tá? As escrituras, para eles, a escritura sagrada é somente a Bíblia, tá? Porém, as profecias de Ellen White têm um peso muito importante, tá? Dentro do manual adventista, de fato, as profecias de Ellen White estão ao pé praticamente de igualdade com a Bíblia, tá? Quando eu falo praticamente, é porque as profecias delas são muito importantes, são levadas em conta teologicamente e tudo, não estão ao mesmo pé de igualdade com a Bíblia, mas estão ali, muito próximo, tá? Isso no manual adventista. Na prática, no meio da membresia, as profecias de Ellen White, os livros já não estão tão próximos à questão bíblica, tá? Isso era mais lá na época, nas primeiras décadas, tá? Dos adventistas. Hoje, já, digamos, a figura de Ellen White e os escritos de Ellen White já desceram um pouquinho o nível de importância, tá? Se a gente pode dizer assim, tá bom? E na sequência falemos então do mormonismo, fundado por Joseph Smith em 1830, onde a mensagem principal era alcançar a divindade pelas ordenanças do Evangelho Mórmon, né? O mormonismo já é uma seita bastante conhecida por nós, né? Bastante presença, onde eles têm os templos deles, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aonde para eles o povo de Deus, a igreja, é somente quem está dentro desta denominação, tá? Deus não é um Deus triuno para eles, e sim são três deuses, três pessoas em três deuses distintos. Jesus não é Deus, é irmão de Lúcifer e dos homens, portanto uma criação. A salvação pelas boas obras da igreja mórmon é como você alcança a redenção, totalmente meritória, dentro dos princípios colocados pela igreja mórmon. E sim, Jesus ressuscitou, tá? Mas não Deus, homem. E a escritura, eles têm a Bíblia com algumas inserções, algumas também alterações em relação ao texto que nós temos, que nós usamos, né? Tem o livro Mórmon, que aí sim é o principal livro que eles trabalham. As doutrinas e convênios e a pérola de grande valor, essas são as escrituras principais deles, tá? Dando sequência, vamos ao monismo,
O monismo é interessante porque nós ouvimos falar aí, talvez na última década, né, do Reverendo Moon. E é interessante porque o Reverendo Moon é tido ali, né, a principal mensagem do monismo é que o Moon é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias, tá? Para eles, obviamente, o povo de Deus é quem está na igreja da unificação, aceitando, portanto, que o Moon, o Reverendo Moon, é o Messias, tá? Deus é, para eles, tanto positivo como negativo, não há trindade. Deus precisa de Moon para fazê-lo feliz. Então existe um Deus no conceito, não de trindade, mas o conceito de Deus único, tá? E este Deus enviou o Messias, que é o Reverendo Moon, tá? Jesus foi Messias, a gente está usando a palavra aqui, estamos emprestando a palavra hebraica, tá? É o escolhido, tá bom? Jesus foi um homem perfeito, mas não Deus. Jesus falhou em sua missão. Moon vai completar a obra, né? Jesus veio para anunciar o evangelho, tudo, a vontade de Deus, mas ele falhou, e é Moon que vai completar este plano de Deus. Um pouco aí até em paralelo aí com o islamismo, né? Quando Jesus foi para o islamismo, Jesus foi um grande profeta, como nós vimos, mas a grande mensagem, a grande revelação foi através do profeta Maomé, a última, né? Mas aqui no caso de Moon, ele é o próprio escolhido, né? Em relação à salvação, é a obediência e aceitação dos verdadeiros pais, Moon e sua esposa, tá? Para eles, obviamente, que Jesus não ressuscitou fisicamente, tá? E as escrituras sagradas deles são o princípio divino colocado pelo Reverendo Moon, o esboço do princípio, nível 4 e a Bíblia, tá? A Bíblia aí já é no caso, um complemento, né? Mas, digamos, o que escreve, o que determina o Reverendo Moon é o que está acima de tudo, tá? Que é o próprio enviado. Bom, passemos ao próximo, a Cientologia. Começou com Ron Hubbard em 1954 e nós temos aí exemplo de vários adeptos da Cientologia, né? Aqui a gente já está partindo mais a partir aqui da Cientologia, já digamos, não estamos dizendo nem já não são nem seitas cristãs, mas e sim outras religiões, tá? Que também, de uma certa forma, nós temos contato, mas não necessariamente são seitas cristãs. São outras religiões que nós temos contato, eu estou inserindo aqui na aula de seita cristã, tá? Então, como temos até alguns exemplos aí, né, entre eles de pessoas convertidas à Cientologia, como o ator Tom Cruise, né? Tom Cruise. E, bom, a mensagem principal: todos são titãs, espíritos imortais com poderes ilimitados, né? Aqui nós não estamos falando nada de cristianismo, absolutamente nada, ou de uma perversão do cristianismo. Aqui é outra visão de religião, tá? Então aqui está partindo mais, a Cientologia, ela vai muito para o lado da ciência e da filosofia, tá? Então todos nós somos titãs e temos o espírito imortal com poderes ilimitados, tá? Aí estamos presos, né, a carne no momento, porque somos seres humanos, né? Obviamente que não tem nada a ver em relação a não crer em Deus, muito menos no Deus revelado pela Bíblia, né? Jesus, dentro da Cientologia, pode ser um homem que ensinou coisas interessantes, filosofou sobre coisas interessantes, mas nada tem a ver, obviamente, com a questão metafísica, né? de ser Deus e que morreu pelo pecado de alguém, nada disso.
né? Mas eles, por mais que sejam muito atrelados à ciência e à filosofia, eles creem até num sistema de salvação através de um sistema de reencarnação, algo semelhante ao que cremos, ao que creem os hinduístas, né? Também em relação à ressurreição de Jesus nada temos a falar, obviamente, né? Desta religião. E a questão das escrituras, a dianética, né? A ciência moderna da saúde mental, alguns escritos de Hubbard, e eles buscam, na verdade, a chave para a felicidade, né? Então, não é uma religião, na verdade, que não sei nem se nós podemos considerar como religião, teremos que ver qual a metodologia para isso, mas o fato é que ela é tida como uma religião e tem muitos adeptos, tá? A nova era não tem um fundador específico, é uma miscelânea de um monte de visões a respeito de cosmologia, tá? Onde a mensagem principal é que todos são deuses e só precisam se conscientizar disso, tá? E aí vem um emaranhado de visões a respeito do assunto metafísico, tá? Para dentro dos pensadores da nova era, Deus é uma força impessoal, né? Um princípio, não é uma pessoa. Tudo e todos são Deus. Então a nova era ela cai muito para o que pensa também o hinduísmo, tá? E o budismo, enfim, até às vezes nós confundimos nova era com budismo, tá? Por causa da questão de meditação e outras coisas, tá? Jesus, obviamente, que não é Deus, né? Nem Salvador, mas foi um mestre muito elevado, né? Um mestre dentro da nova era que ensinou muita coisa. Que em relação à salvação, o mau karma pode ser compensado por um bom karma. O mesmo princípio, né? Do samsara, do ciclo de reencarnações e tudo, tá? Jesus, obviamente que não ressuscitou fisicamente, né? Mas ele subiu a um nível espiritual mais elevado, como qualquer outro ser humano, visto que ele acumulou um ótimo karma, ele subiu a um nível muito elevado na próxima reencarnação, ou até mesmo daí na nova era alguns vão entender que Cristo, pelo seu entendimento muito claro da humanidade através do conhecimento, né, ele até atingiu o nirvana, né? E em relação a escritos sagrados, é um emaranhado de escritos que se pode considerar sagrados dentro da nova era, e aí vai depender da vertente, né? Mas, como já citei, escritos hindus, budistas são muito usados, né? Entre outras crenças nativas, magia, coisas do taoísmo, do yin yang, enfim, é um emaranhado de coisa que pode cair dentro da nova era, tá? A Umbanda já não é obviamente uma religião cristã, né? É uma religião já vinda da África, onde nós não conhecemos os fundadores, mas a origem é africana. A mensagem principal é a solução de problemas imediatos com a ajuda dos espíritos, tá? Portanto, é uma religião espírita. Quem faz parte da igreja, não tem igreja, e também não tem um povo, não se discute muito a questão da salvação, né, no meio da Umbanda, para dizer que este povo é o povo escolhido, é o povo que vai ser salvo. Então não tem muito o que falar a respeito deste assunto, tá? Dentro do quem é Deus para eles, né? Não é o Deus nosso, tá? Mas existe um Deus e Zambi é único, onipotente, adorado, né, sobre vários tipos de nome, tá? Obviamente que a figura de Jesus não existe, mas eles têm abaixo, né, de Zambi
muitos outros espíritos importantes, né, a quais se fazem as oferendas e pelos quais se atua, né, entre eles Oxalá e os orixás, enfim, vários níveis aí de espíritos, tá? A questão espiritual de salvação deles é um pouco complexa, né, para se entender, até porque eles não se prendem muito a isso. O que vale mais é a vida presente, né, e o que você pode tirar da vida presente utilizando os espíritos, né? Mas existe uma questão de reencarnação, o princípio de reencarnação, toda essa questão de evolução kármica, tá? Então nós não discutimos aqui Jesus ressuscitou ou não, para eles não interessa. E não tem escritos sagrados o umbandismo, é puramente a tradição oral, tá? Dando sequência, o candomblé. O candomblé também é uma religião africana, né? Na verdade, ela tem origens na religião, na Umbanda e em outras religiões africanas, mas ela é uma típica religião que começou no Brasil, tá? Mas ela podemos dizer que é uma religião de origem africana, porque ela não é ela não é original, né? Ela tem toda a pinta, digamos, de uma religião africana, mas ela se desenvolveu aqui inicialmente no Brasil, tá? Onde a mensagem principal para na dança religiosa de origem africana, através das quais pessoas homenageiam seus orixás. Portanto, é uma vertente da Umbanda, tá? Também não tenho o que falar a respeito do aspecto igreja, né? Sobre Deus, eles têm aí Olodumare, Criador de todas as coisas, Eterno e Todo-Poderoso, né? Não se discute a figura de Jesus, né? Ao morrer, o candomblessista ele vai para o Orum, que são novos céus sob o comando de Inhaçã, né? Então, muito semelhante aos princípios da Umbanda, tá? Mais uma vertente com algumas diferenças, tá bom? E também não há escrituras, é basicamente a tradição oral. E, por último, nem é uma religião, né? Se nós assim dizemos, os que são os que são contra qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de crença, que é o ateísmo, tá? O ateísmo não tem fundador, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, onde a mensagem principal é que a evolução é um fato científico, portanto ética e moral são relativas, não tem nada a ver com algo metafísico, com algum tipo de divindade. Puramente o que existe é o que nós vivemos aqui e não tem nada além do que nós vivemos, nenhum tipo de comando maior, tá? Portanto, não tem igreja, não se discute a questão de igreja, obviamente. Deus, quando se fala de Deus, para eles não há Deus ou diabo, porque não pode ser provado cientificamente, né? Não há nada metafísico, portanto, Jesus sim existiu para muitos adeptos do ateísmo, só que ele foi um mero homem que ensinou uma questão filosófica muito interessante e tinha uma compreensão do mundo muito tácita, muito interessante de se estudar, somente isso, tá? Visto que a realidade que nós vivemos última é essa aqui para eles, não existe nada além disso, então nós estamos aqui, vivemos, morremos e acabou por aí, não tem nada após a morte, não há alma do homem, tá? Para ter alguma coisa posterior à morte. Bom, obviamente que não se discute a ressurreição de Jesus, porque Jesus não simplesmente foi um homem e morreu por aí, tá? E não tem, obviamente, escrituras sagradas, porque simplesmente é uma ideia, o ateísmo, de que não há nada sagrado e que tudo está baseado na ciência, né? E o que não pode ser provado cientificamente simplesmente não é discutido, não existe, tá bom? Com isso aqui a gente termina então a aula sobre seitas cristãs, além de algumas outras tidas como religiões,
que não tem nada a ver com o cristianismo, mas tem seus adeptos e são consideradas também religiões, tá bom? Fim de aula, até mais.